Sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Conversa com o Reitor, nosso encontro semanal aqui nas sextas-feiras na Rádio Uninter, na Central de Notícias Uninter. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos que estão aí no estúdio. Eu sou Karina, do povo Omágua Cambeba. Meu nome político é Karina Cambeba, que é o nome do meu povo, mas o meu nome de etnia é o nome Rezaité, que significa pássaro com olhar desconfiado. Eu venho do Amazonas, do oeste amazonense, e desde criança a gente morava no território indígena chamado Tuiucatauá, no município de São Paulo de Olivença. De lá, eu comecei a estudar com mais ou menos 7, 8 anos de idade e fiquei até os 12 anos estudando na aldeia. 12 anos eu fui para morar com as irmãs missionárias capuchinhas. Para mim, foi uma trajetória, foi uma alternativa mais próxima que eu tinha para continuar os estudos de uma melhor maneira. Naquele tempo não havia escolas suficientes que recebessem a população indígena. Então foi por meio das irmãs missionárias capuchinhas que eu tive mais ou menos a minha primeira formação com qualidade, uma qualidade de referência em relação a que era disponível para os outros indígenas que estavam na Tuiucatauá, que é a minha terra indígena. De lá, pouco tempo depois, eu fui para Manaus, capital. Eu já estava com 15 anos. 15 anos e comecei a fazer o magistério no Instituto de Educação do Amazonas, que era voltado para professores. A princípio, a gente tinha que passar por uma prova, por uma seleção, uma seletiva, e como eu morava com as irmãs, né, foi elas que me inscreveram para que eu estivesse nessa seleção. Passei na seleção e fiquei fazendo o magistério lá. Enquanto eu fazia o magistério no Instituto de Educação do Amazonas, ao mesmo tempo, no contraturno, eu trabalhava na escola das Irmãs Missionárias Capuchinhas, que era uma escola particular voltada para uma sociedade mais elitizada de Manaus. Eu trabalhava no maternal, maternal 1, primeiro período, segundo período, terceiro período, que equivale ao primeiro ano da educação básica hoje. Então, essa foi a minha primeira formação e, ao mesmo tempo, o meu primeiro contato com o magistério. De lá, eu continuei com as irmãs até os 22 anos. Só que, nesse período, eu passei por várias questões assim de missão, porque as irmãs elas tinham um trabalho missionário voltado para as questões de missão, de ir fora do continente, de ir fora dos locais, de cidade, né, da zona urbana. Então, eu tive umas experiências bem importantes, bem interessantes, no Vale do Javari, lá perto de onde eu morava, que nós visitávamos os indígenas, corubos, matis, né, que agora, recentemente, eles foram, que teve aquele impasse lá, aquela tragédia com o Bruno e o Felipe, mais ou menos naquela região que a gente fazia missão. E depois nós fomos fazer missão na Angola e em Esmeraldas, no Equador. Foram períodos assim de 6 meses em cada um desses países, mas foram períodos assim bem importantes e significativos que eu pude perceber como que as culturas elas se complementam. Não há cultura melhor, não há cultura pior, então elas se complementam. E a gente tem que estar sempre aberto, predisposto a receber o novo. Então foi dessa maneira assim que eu comecei a trabalhar, atuar e colocar, como eu sempre costumo dizer, o pé fora do território indígena ou o pé fora da aldeia e colocar o outro pé na cidade. E depois mais tarde eu fiz a minha graduação, voltei para minha cidade, fiz minha graduação em letras pela Universidade do Estado do Amazonas
Ao mesmo tempo que fiz minha graduação em letras, eu prestei o concurso para assistente administrativo na cidade de Tabatinga, que era lá que eu estava estudando. Fui aprovada e estudava e trabalhava. Estudava para me manter na faculdade. Terminei, fiz especialização em metodologia do ensino da língua portuguesa, porque minha graduação era letras. Depois da metodologia do ensino da língua portuguesa, retornei para São Paulo de Olivença, onde eu comecei a trabalhar com a educação indígena, voltada para a alfabetização dos indígenas em língua portuguesa. Isso foi mais ou menos um ano, ou até menos de um ano. Depois, eu prestei o concurso da SEDUC e passei em primeiro lugar. Isso era um concurso amplo, não era concurso voltado apenas para indígenas. Passei e assumi como professora da educação básica, com habilidade para trabalhar no ensino médio. E havia ensino médio na escola de manhã e à noite. Então, eu trabalhava à noite, porque o público do noturno era mais o público de estudantes indígenas que estavam vindo dos territórios indígenas para concluir, começar a iniciar o ensino médio. Então, como eu era indígena, eu trabalhava o componente curricular língua portuguesa com eles. Em 2015, eu prestei um seletivo para trabalhar na Universidade do Estado do Amazonas, aquela que havia me formado, que atualmente é a maior universidade multicamp do Brasil. São 62 municípios no estado do Amazonas, e ela está em quase todos. E eu tive que me mudar para outra cidade, Santo Antônio do Içá. De 2015 a 2019, eu trabalhei na Universidade do Estado do Amazonas, como professor assistente. Também foi o meu primeiro contato com essa nova educação de formato tecnológico, porque era um ensino presencial com mediação tecnológica. Ficavam 2 professores titulares na capital, e em cada um dos 30 municípios que esse curso ele estava sendo disponibilizado naquele momento, ficava um professor em cada um daqueles municípios. E eu era uma dessas professoras. E fiquei até 2019, quando encerrou o contrato. Voltei para São Paulo de Olivença. Na verdade, eu não queria voltar, que eu gostei muito daquela cidade onde eu estava, Santo Antônio do Içá, e preferia continuar lá. Mas veio o período de pandemia, começou as primeiras conversas que o mundo estava sendo assolado por uma pandemia. E numa dessas vezes, meu pai, ele me ligou e disse que ele gostaria muito que eu estivesse em São Paulo de Olivença, caso essa pandemia chegasse no Brasil. Então, eu voltei em 2020 para minha cidade e fiquei. Veio a primeira onda, e em 2021, na segunda onda, o meu pai veio a falecer. E o meu pai, ele, na verdade, sempre foi a referência de vida, de pessoa. Ele não tinha uma educação rebuscada, ele teve até o 4º ano ginasial, como ele falava, mas ele era uma pessoa de uma sabedoria imensa, que não se encontra em livro algum. Então, quando eu perdi esse norte da minha vida, que era o meu pai, eu entrei em depressão, profunda depressão, e nesse período também, 2020, no meio da depressão, no meio da pandemia, meu pai ainda não tinha falecido, eu fui convidada porque a gestora da escola onde eu estaria trabalhando, ela tinha se ausentado, e eu assumi em plena pandemia a gestão da escola, a primeira escola que eu estudei quando fui para as Irmãs, né? Então, em plena pandemia, eu me tornei gestora dessa escola, naquele período onde a gente tinha que responder não sei quantos e-mails, fazer não sei quantas salas virtuais. E em 2021, depois que meu pai faleceu, eu entrei em depressão e acabei, assim, deixando a escola por quase um mês.
Eu não tinha, toda a minha vida parece que acabou. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente perde alguém importante. Um pouco da gente vai com eles, mas muito deles fica conosco. E foi numa dessas vezes o meu filho havia passado para estudar em Chapecó e ele foi fazer a inscrição dele. Quando ele voltou, ele disse: Mãe, está aberto um edital de mestrado. Eu acho que a senhora deveria fazer. Eu disse: Meu filho não tem cabeça para nada. Ele disse: Mas eu vou fazer a sua inscrição. Ele fez, aí, como eu já tinha um projeto que eu estava pensando em pleitear uma vaga de mestrado na UFAM, no Amazonas, eu já tinha um projetinho pronto. Então, quando veio a primeira seleção de documentação, o meu projeto já tinha sido aprovado. Aí bastava fazer a prova e bastava ter a arguição do projeto, né? Então, como eu já tinha passado na primeira etapa, eu fiquei assim animada. Foi eu começar a sair do fundo do poço pela educação novamente, sabe? E eu fiz as etapas, consegui. Como eu era a única indígena e tinha a questão de cota, eu fui a primeira indígena cotista, mas na classificação geral, dos 17 que foram aprovados, eu fiquei em oitava. E aí eu saí, vim e disse assim: se eu já passei, vamos ver no que dá, né? E eu fui para Chapecó. Fui para Chapecó, juntando toda aquela perda e pensando na minha história de vida, porque ao longo da minha história de vida, na escola, sempre havia aquela questão voltada para o preconceito em relação à questão indígena, que a língua indígena era feia, que a gente não sabia falar direito. E olha que o nosso povo, ele aprendeu. Eu aprendi primeiro a falar a língua portuguesa e depois, um tempo mais tarde, a gente foi aprender a falar a nossa língua étnica, porque eu nasci naquele período onde não era legal falar a língua étnica. Então, era o português que era falado. E quando a gente falava a língua étnica e alguém ouvia, começava a rir: ah, é índio. Nós não gostamos de ser chamado de índio, porque índio é como se, traz toda essa marca pejorativa para cima da cultura. Então, nós indígenas, nós nos autodeclaramos assim, indígenas, porque são vários povos, são várias culturas, e quando a gente fala índio, é uma questão assim bem pejorativa, traz toda essa marca de silenciamento, de rebaixo cultural e etc. E aí então eu fiz o mestrado e pelo meu irmão, depois já no mestrado, ele ligou para mim um dia e disse: Mana, tem uma vaga na Uninter para especialista mas é só para indígena, e tem que ser especialista, não pode ser mestre. Como eu tinha especialização, ele disse: vai lá que é para ti. Eu disse: ai, mas eu estou com a cabeça focada na minha dissertação. Mas fiz a inscrição e fui conseguindo as etapas, as entrevistas, e aqui estou, com muita alegria, sendo uma integrante da Uninter e querendo dar o meu melhor. A minha cidade é São Paulo de Olivença e é 900 quilômetros, acho que de Manaus para lá. Agora, se formos medir, quando eu cheguei aqui, eu não sabia medir quilometragem, porque culturalmente, para nós no norte, a gente não diz qual é a distância de São Paulo de Olivença para Manaus. A gente diz são 7 dias de viagem. Exatamente isso, são 7 dias de viagem de barco de Manaus para São Paulo de Olivença. Então, são 7 dias de barco para Manaus. É a maior viagem assim fluvial, é esse percurso. O Brasil é esse. Na verdade, é agradecer o espaço e também agradecer a instituição, né, pela oportunidade, como eu coloquei anteriormente, a universidade, quando ela dá uma cara indígena também no seu corpo docente, ela mostra muito do tipo de educação que ela quer e que ela está comprometida a fazer, né? Muitas pessoas ao longo da história estudaram os povos indígenas, estudaram é, as línguas indígenas, mas de um ponto de vista assim diferente do nosso, não de vivência, mas de estudo. E uma coisa é a gente, claro que nós validamos todo o estudo de pessoas não indígenas, mas é bem diferente o olhar sentido, né?
que a gente traz da educação. A gente não desvalida todo o trabalho, todo o itinerário feito, mas o momento da educação hoje, ela requer esse protagonismo, essa fala com consciência política, ética, desse lugar onde o sujeito está. E no caso, a professor indígena, no caso, o professor é, negro. Então, é muito importante que quando a gente percebe que a instituição ela está buscando ir adiante. Esses passos, com certeza, são passos acertados e que serão marcas de sucesso daqui a. Talvez já são, né, marcas de sucesso para a instituição, enquanto uma instituição educativa, uma educação que forma sujeitos, não só forma estudantes, mas quer, na, na, na sua base, formar sujeitos e, principalmente, cidadãos ativos politicamente. Quando eu digo politicamente, é em todos os sentidos, no sentido das melhorias para a sociedade. Então, muito obrigada pelo convite, foi muito bom essa conversa, é muito gratificante também começar a contribuir com essa instituição. Uma história fantástica. Parabéns aí por esse percurso, né? E pela família, enfim, pelo sucesso aí que você está obtendo e que bom que você está conosco